fazer um comentário e perguntar. Eu acompanho você há muitos anos, como o Igor já comentou, eu acompanho você desde, sei lá, 2010. E eu sei que você tem uma planilha de acompanhamento. Todos os trades que vocês fazem lá no Swing Trade, que você tem do Estúdio Domingo, vocês têm uma planilha e acompanha todos esses trades. E uma coisa que muitas vezes quando eu falo de imposto de renda, que eu vou lá falar, você tem que calcular o imposto do gasto, mas como é que eu vou saber o preço que eu paguei se você não tem uma planilha de controle? Eu vou ter que pedir o extrato. E tem gente que não controla nada. Então, posto isso, eu pergunto, você sempre controlou a sua operação? Você com o Scalper, por exemplo, você faz várias operações no dia, você controla as operações, você tem uma planilha de controle, como é que vocês fazem isso? Roberto, assim, não tem como não ter, porque senão você não sabe o quão eficiente é o que você faz, né? Por exemplo, a gente vai pegar e vai dar uma volta rápida no autódromo de Interlagos, por exemplo. Então você pega lá um carro qualquer e aí no final da volta você rodou a 1,32. Essa volta sua é boa ou não? Você vai comparar com o quê? Você tem que comparar com alguma coisa. Você tem que comparar, por exemplo, com a volta que outros pilotos que têm o mesmo carro estão dando, né? E aí, por exemplo, se o cara estiver fazendo 1,30, a tua volta não foi boa. Se o outro cara estiver fazendo 1,34, a sua volta foi melhor do que tantos outros. E até é claro, comparar equipamentos também, no caso do operador, as estratégias, ou as ferramentas que ele está usando. E outra coisa, né? Você tem que medir a sua volta também, ela é importante, mesmo que você não saiba dos outros, para você ver se com o passar do tempo você está melhorando, né? Então pode ser que você tenha feito 1,32, aí depois você fez 1,31,5 e depois 1,31, mas pode ser também que você fez 1,32, depois 1,33, então você está piorando. Então como é que você vai saber se ao final de 100 operações você melhorou ou você piorou? Só tem uma forma de você pegar todos esses resultados, enfiar numa planilha e comparar. Comparar com o que você tem num fundo de investimento, comparar com o que aconteceu com o Ibovespa, né? Comparar com movimentos anteriores parecidos com o movimento que aconteceu agora, se você melhorou o teu desempenho ou piorou, né? Por exemplo, eu sei que o mercado, do dia que ele fez topo histórico até o dia que a gente está gravando, ele caiu 21%, né? No fundo, o objetivo de longo prazo é bater o Ibovespa, né? Esse é o objetivo para quem é operações. Para quem é operações, né? Qual que foi o meu resultado? Bom, eu perdi 1%, 1,5%. Então, o meu resultado eu consigo medir, foi 20% acima do Ibovespa. Se eu conseguir, caso o Ibovespa suba 30 nos próximos meses, ganhar os mesmos 30, o Ibovespa vai voltar para o topo histórico e eu vou ficar 20%, 18% acima do meu topo histórico. Então, eu só consigo medir isso e saber que, porra, você poderia ter ido melhor, lógico, a gente sempre quer ir melhor. Mas eu só consigo entender que, porra, eu fui muito bem porque a gente faz as contas e chega a essas conclusões. Né? Então, é essencial, não tem como você... Depois de um tempo, né, claro que quem faz operações mais curtas, o Igor pode falar melhor, o Ali Akin também, talvez fica mais automatizado, mas depois de um tempo, o cara que está começando, ele tem que ter o controle. Tem que ter o controle. Ó, que engraçado, né? O André falou operações mais curtas, mas assim, é que muda um pouco, né? Por exemplo, o cara que faz day trade em vários papéis, ele tem que planilhar tudo, valores, etc., por uma questão até de obrigação em termos de impostos. Né? Se o cara opera um único ativo, fica mais fácil ele ter esse controle, né? E aí, de repente, o controle de ganhar ou perder é apenas saldo financeiro no final do dia. Isso. Tem gente que fala assim, eu sei que eu ganhei porque o meu saldo aumentou. Mas aí, se você está posicionado... Mas o controle não serve só para isso. Fica difícil você saber. Como é que eu vou saber como corrigir alguma coisa? Se, por exemplo, eu tenho uma planilha que ela não existe... Se você deu sorte numa operação ou não, né? Sim. Mas vamos supor, essa planilha não existe. Mas se eu tivesse planilhado ela, eu tenho uma percepção assim, que todos os dias, quando eu opero depois do Dow Jones, eu ganho dinheiro. Quando eu opero antes, eu perco. Porque você tem um controle. Cara, Se eu não tiver um determinado controle, eu não consigo nem apontar para corrigir. Que aí seria falar, cara, eu não vou operar mais antes da abertura do Dow, por exemplo. Só esclarecer, porque eu acho que nem todo mundo entende... Antes da abertura do mercado americano, você está falando? Sim. Quer dizer, você só acha que é mais fácil ganhar dinheiro depois do mercado americano abrir. Não, poderia acontecer. E vai ter gente que vai ser antes do mercado americano abrir, ele ganha dinheiro. Quando depois ele perde. Então, assim, como medidor... Eu vou te dar um exemplo, cara, do que aconteceu comigo. Eu era muito bom no início do dia. E aí, cara, chegar no final do dia, eu tinha que correr atrás para ter lucro.
anotando tudo que eu fazia, o que eu percebi? Que o miolo do dia que eu gostava de operar, não conseguia sair da frente do computador, almoçava na mesa. O miolo do dia, eu perdia dinheiro. Mas é engraçado, né? Porque a gente fica tão imerso na frente da tela que eu não conseguia enxergar isso de outra forma, a não ser olhando os meus resultados. Um monte de coisa positiva, depois ficava tudo vermelho, e aí no final do dia eu tinha que correr atrás pra ficar positivo de novo. E aí o mapa de calor mostrava, cara, você é ruim aqui e você é bom aqui. Para de operar pelo amor de Deus, horário. para de operar nesse horário que você só perde dinheiro. Eu lembro de você falando numa aula presencial que eu fui contigo, acho que foi nesse hotel aqui em São Paulo, que você falou que nesse horário do dia você fechava o computador e ia jogar videogame. Sim. Porque você não conseguia ficar longe da tela. Então para você ocupar a cabeça com alguma coisa, porque se você fechar o computador, o mercado rodando, né? E você é trader, aí alguém te manda uma mensagem, você viu? Você vai querer ligar o computador, não? Você desliga o telefone, vai jogar videogame. A gente tem um exemplo de um aluno chamado Gledson, acho que todos vocês conhecem ele, chama Gledson Suave. Em determinado momento, ele falou assim, cara, eu ganho a maior parte dos dias, só que ele planilhava. E aí, o que acontecia? Ele via que, assim, nos dias que ele perdia muito mais do que ele mesmo propunha. Mas, devido a ele olhar a planilha, ele teve o estalo que falou, cara, se eu tivesse cumprido a regra da perda nos dias que era, vamos supor, a minha perda seria R$100, e eu tivesse parado com 100, sobrava os lucros, ele sairia positivo. Então, assim, o que deu estalo nele para ele ver com clareza o que ele precisava fazer foi uma planilha onde ele tinha os dias de ganho e os dias de perda. E aí ele falou, cara, todos os dias o que me arrebentou no mês foi quando eu ultrapassei o limite que eu propus para mim, que era perder só a minha meta negativa. Então, assim... ele só conseguiu ver isso porque tinha um controle. Sim. Não é meta negativa, é limite de perda. Isso. Meta negativa. Ninguém acorda e fala, hoje a minha meta é perder R$1.000, entendeu? É limite de perda, cara. Meta é pra cima. E eu acho que é um assunto discutível. Porque eu não sei se meta é uma coisa tão boa quanto meta de ganho. Ter meta de ganho. É uma coisa tão boa. Isso é uma coisa que eu mas assim, enfim, eu vou dar depois minha opinião. Eu acho interessante essa posição dele. Perspectiva, gente. Eu tenho uma meta de só perder isso. Se eu perder mais, eu não cumpri a minha meta. Você não tem a meta, você tem um limite de perda. Tudo bem. Aí é um problema de português, né? De interpretação de palavras. Não, mas